Júpiter mais Áries. Interações entre Júpiter, Áries e as energias orixás na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Áries nas tradições afro-brasileiras articula-se em torno de princípios de expansão cósmica e ação pioneira, mediados por orixás que conjugam justiça divina e coragem terrena. Esta análise prioriza correspondências validadas por fundamentos ritualísticos, mantendo alinhamento com as raízes ancestrais. Júpiter e seu orixá regente, a justiça cósmica. Xangô, o senhor dos trovões, Júpiter. Xangô, orixá dos raios, trovões e da justiça, é o regente cósmico de Júpiter, simbolizando expansão, autoridade e equilíbrio entre lei e moralidade. Seu elemento, o fogo sagrado, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e promover crescimento coletivo. Ritualisticamente, Xangô é honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio em pedreiras, visando atrair proteção e resolução de conflitos. Áries e seu orixá regente, a chama guerreira. Ogum, o ferreiro da coragem, Áries. Ogum, orixá do ferro, das batalhas e da tecnologia, é o regente astrológico de Áries. Seu elemento, o fogo dinâmico, conecta-se à impulsividade, à iniciativa e à determinação características do signo. Ogum ensina a romper barreiras e liderar com audácia, sendo invocado em ritos de abertura de caminhos e superação de obstáculos. Oferendas de espadas metálicas, favas e velas azuis escuras em encruzilhadas fortalecem a conexão com sua energia. Sinergias entre Júpiter e Áries, ritualística prática. Xangô mais Ogum, equilíbrio entre lei e ação. A energia expansiva de Xangô aliada à força ígnea de Ogum potencializa rituais de justiça e conquista. Um exemplo é enterrar 7 pedras vulcânicas, símbolo de Xangô, junto a lâminas de ferro, símbolo de Ogum, sob a luz do sol, recitando pontos cantados para atrair vitórias legais e avanços profissionais. Oferendas para integração energética. Para Xangô, queimar folhas de louro em uma fogueira ao ar livre, pedindo clareza para decisões éticas. Para Ogum, banhar ferramentas de trabalho em água com arruda e expô-las ao nascer do sol, invocando proteção em empreendimentos arriscados. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortels, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo sagrado justiça, expansão, equilíbrio cósmico. Ogum Áries, fogo dinâmico coragem, inovação, quebra de bloqueios. Conclusão: fogo que transforma e eleva. A interação entre Júpiter e Áries no contexto orixáico ensina a unir a autoridade cósmica de Xangô com a ousadia terrena de Ogum. Enquanto Xangô oferece a sabedoria para equilibrar ambições, Ogum fornece a força para materializá-las sem medo. Rituais que combinam elementos ígneos, velas vermelhas, e metálicos, ferro, honram tanto a tradição quanto a necessidade de progresso, desde que fundamentados nos ensinamentos ancestrais. A manutenção dessa conexão exige respeito aos ciclos de ação e reflexão, evitando excessos que desvirtuem a essência guerreira e justa dessa aliança.
Júpiter mais Touro. A relação entre Júpiter e o signo de Touro nas tradições afro-brasileiras estrutura-se em torno de princípios de expansão cósmica e estabilidade material, mediados por orixás que conjugam justiça divina e prosperidade terrena. Esta análise prioriza correspondências ritualísticas validadas, respeitando os fundamentos ancestrais sem hibridismos desconectados. Júpiter e seu orixá regente, a justiça celestial. Xangô, o senhor dos trovões, Júpiter. Xangô, orixá dos raios, da justiça e do fogo sagrado, é o regente cósmico de Júpiter, simbolizando autoridade, crescimento coletivo e equilíbrio entre lei e moralidade. Seu elemento, o fogo ígneo, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e promover avanços sociais. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio, visando atrair clareza jurídica e resolução de conflitos. Touro e seu orixá regente, a abundância material. Oxóssi, o caçador das florestas, Touro. Oxóssi, orixá das matas, da caça e da fartura, é o regente astrológico de Touro. Seu elemento, a terra fértil, conecta-se à persistência, ao apego ao conforto material e à busca por segurança financeira, características centrais do signo. Oxóssi ensina a valorizar recursos naturais e a colher os frutos do trabalho paciente. Rituais em sua honra incluem oferendas de frutas frescas, mel e velas verdes em clareiras florestais, realizados às quintas-feiras, seu dia sagrado, para atrair prosperidade e saúde. Sinergias entre Júpiter e Touro, ritualística prática. Xangô mais Oxóssi. Equilíbrio entre lei e abundância. A energia expansiva de Xangô, Júpiter, aliada à estabilidade de Oxóssi, Touro, potencializa rituais de consolidação financeira e justiça social. Um exemplo é enterrar 7 moedas douradas, símbolo de Xangô, junto a folhas de eucalipto, símbolo de Oxóssi, em um vaso de barro, exposto ao sol nascente, recitando preces por equilíbrio entre ambição e ética. Oferendas para alinhamento energético. Para Xangô, acender velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo milho torrado para fortalecer decisões justas. Para Oxóssi, pendurar fitas verdes em árvores frutíferas, invocando fertilidade para projetos agrícolas ou empreendimentos. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortels, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo ígneo, justiça, expansão, liderança ética. Oxóssi Touro, terra fértil, prosperidade, saúde, estabilidade. Conclusão, justiça que nutre e sustenta. A interação entre Júpiter e Touro no contexto orixáico ensina a conciliar a visão ampla de Xangô com a praticidade de Oxóssi. Enquanto Xangô oferece a sabedoria para guiar ações coletivas, Oxóssi fornece as ferramentas para materializar a abundância de forma sustentável. Rituais que combinam elementos ígneos, velas vermelhas e terrosos, frutas frescas, oram tanto a tradição quanto a necessidade de equilíbrio entre crescimento e estabilidade. A manutenção dessa conexão exige respeito aos ciclos naturais e aos fundamentos das linhagens ancestrais, evitando sincretismos que desvirtuem a essência guerreira e próspera dessa aliança.
Júpiter. Interações entre Júpiter, Gêmeos e as energias orixás na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Gêmeos nas tradições afro-brasileiras estrutura-se em torno de princípios de justiça cósmica e comunicação divina, mediadas por orixás que conjugam autoridade ígnea e fluidez mental. Esta análise prioriza correspondências ritualísticas validadas, respeitando os fundamentos ancestrais sem hibridismos desconectados. Júpiter e seu orixá regente, a lei ígnea. Xangô, o senhor dos trovões, Júpiter. Xangô, orixá dos raios, da justiça e do fogo sagrado, é o regente cósmico de Júpiter, simbolizando expansão moral, liderança ética e equilíbrio cósmico. Seu elemento, o fogo ígneo, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e promover clareza em disputas. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio, realizadas em pedreiras para atrair resolução de conflitos e proteção contra energias caóticas. Gêmeos e seu orixá regente, a dança das dualidades. Ibejis, os gêmeos da comunicação, Gêmeos. Ibejis, orixás gêmeos protetores das crianças e da alegria, são os regentes astrológicos de Gêmeos. Seu elemento, o ar dinâmico, conecta-se à versatilidade, à curiosidade intelectual e à capacidade de adaptação, traços marcantes do signo. Ibejis ensinam a transformar conflitos em oportunidades através do diálogo e da leveza lúdica. Rituais para Ibejis envolvem oferendas de doces coloridos, brinquedos e velas azuis e rosas, sobretudo em encruzilhadas, para atrair harmonia em relações familiares e profissionais. Oxumaré, o arco-íris da transformação, associação complementar. Em algumas tradições, Oxumaré também é vinculado a Gêmeos devido à sua ligação com o arco-íris e a dualidade cíclica. Seu elemento, a terra em movimento, simboliza a transição entre opostos e a integração de contrastes. Oxumaré é invocado em rituais de prosperidade e renovação, usando fitas multicoloridas e frutas tropicais oferecidas durante chuvas com sol. Sinergias entre Júpiter e Gêmeos, ritualística prática. Xangô mais Ibejis, justiça que dialoga. A energia autoritária de Xangô, lei, aliada à fluidez de Ibejis, comunicação, potencializa acordos diplomáticos. Um ritual comum envolve escrever conflitos em papel amarelo, queimá-lo sob uma vela vermelha, Xangô, e espalhar as cinzas em um círculo de açúcar cristal, Ibejis, recitando pontos cantados para transformar disputas em entendimento mútuo. Oferendas para alinhamento energético. Para Xangô, acender 7 velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo maçãs verdes para fortalecer decisões justas. Para Ibejis, colocar balas de goma e moedas douradas em um prato branco sob a lua crescente, invocando criatividade para negociações. Conclusão: o diálogo entre fogo e ar. A interação entre Júpiter e Gêmeos no contexto orixáico ensina a conciliar a rigidez da lei, Xangô, com a flexibilidade da comunicação, Ibejis. Enquanto Xangô oferece a estrutura para decisões éticas, Ibejis fornecem as ferramentas para negociar com graça e inteligência. Rituais que combinam elementos ígneos, velas vermelhas, e lúdicos, doces coloridos, oram tanto a tradição quanto a necessidade de equilíbrio entre autoridade e diplomacia. A manutenção dessa conexão exige respeito aos ciclos de escuta ativa e aos fundamentos das linhagens ancestrais, evitando interpretações que banalizem a profundidade sagrada dessa aliança.
Júpiter mais Câncer. Interações entre Júpiter, Câncer e as energias orixás na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Câncer nas tradições afro-brasileiras revela uma síntese entre justiça cósmica e proteção maternal, mediada por orixás que harmonizam autoridade ígnea e sensibilidade emocional. Esta análise prioriza correspondências ritualísticas validadas, respeitando os fundamentos ancestrais sem hibridismos desconectados. Júpiter e seu orixá regente, a lei ígnea. Xangô, o senhor da justiça e dos trovões. Xangô, regente cósmico de Júpiter, personifica a autoridade moral, a expansão de oportunidades e a clareza em disputas. Seu elemento, o fogo sagrado, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e promover equilíbrio social. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio em pedreiras, visando atrair resolução de conflitos e proteção contra energias caóticas. Câncer e seu orixá regente, a maternidade cósmica. Oxum, a senhora das águas doces. Oxum, regente astrológica de Câncer, é a orixá do amor, da fertilidade e da nutrição emocional. Seu elemento, a água doce, conecta-se à intuição, ao acolhimento familiar e à capacidade de curar feridas afetivas, traços marcantes do signo. Oxum ensina a transformar mágoas em perdão através da delicadeza e da compaixão. Rituais em sua honra envolvem oferendas de mel, flores amarelas e espelhos em cachoeiras, buscando harmonizar relacionamentos e fortalecer laços maternais. Iemanjá, a rainha dos mares, associação complementar. Em algumas tradições, Iemanjá também é vinculada a Câncer devido à sua ligação com a maternidade universal e a proteção familiar. Seu elemento, a água salgada, simboliza a profundidade emocional e a capacidade de nutrir coletivamente. Porém, essa associação é mais frequente em linhas que enfatizam a conexão com o mar e a ancestralidade feminina. Sinergias entre Júpiter e Câncer. Ritualística prática. Xangô mais Oxum, equilíbrio entre lei e empatia. A energia justa de Xangô aliada à sensibilidade de Oxum potencializa rituais de conciliação familiar e resolução diplomática. Um exemplo é escrever conflitos em papel azul claro, queimá-lo sob uma vela vermelha, Xangô, e mergulhar as cinzas em água de rio, Oxum, recitando pontos cantados para transformar disputas em entendimento mútuo. Oferendas para alinhamento energético. Para Xangô, acender 7 velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo maçãs verdes para fortalecer decisões éticas. Para Oxum, colocar rosas amarelas e moedas douradas em um prato de porcelana sob a lua crescente, invocando harmonia doméstica. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortans, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo sagrado, justiça, expansão, clareza moral. Oxum Câncer, água doce, amor, cura emocional, nutrição. Conclusão: o encontro entre fogo e água. A interação entre Júpiter e Câncer no contexto orixáico ensina a conciliar a rigidez da lei, Xangô, com a delicadeza do cuidado, Oxum. Enquanto Xangô oferece a estrutura para decisões éticas, Oxum fornece as ferramentas para curar e harmonizar relações. Rituais que combinam elementos ígneos, velas vermelhas, e aquáticos, flores em cachoeiras, honram tanto a tradição quanto a necessidade de equilíbrio entre justiça e empatia. A manutenção dessa conexão exige respeito aos ciclos emocionais e aos fundamentos das linhagens ancestrais, evitando interpretações que negligenciem a profundidade sagrada dessa aliança.
Júpiter mais Leão. Interações entre Júpiter, Leão e as energias orixás na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Leão nas tradições afro-brasileiras estrutura-se em torno de princípios de justiça cósmica e liderança ígnea, mediados por Xangô, orixá que rege tanto o planeta quanto o signo. Esta análise prioriza correspondências ritualísticas validadas, respeitando os fundamentos ancestrais sem hibridismos desconectados. Júpiter e seu orixá regente, a autoridade cósmica. Xangô, o senhor dos trovões, Júpiter. Xangô, regente cósmico de Júpiter, personifica a justiça divina, a expansão moral e o poder de liderança. 6-9. Seu elemento, o fogo sagrado, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e estabelecer ordem, características associadas à energia expansiva de Júpiter. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio em pedreiras, visando atrair clareza em disputas e proteção contra desequilíbrios. Leão e seu orixá regente, a chama real. Xangô, o rei da coragem, Leão. Xangô também é o regente astrológico de Leão, expressando no signo sua faceta de líder nato e guerreiro ético. Seu elemento, o fogo dinâmico, conecta-se à vaidade, à criatividade e à necessidade de reconhecimento, traços marcantes de Leão. Xangô ensina a equilibrar a autoridade com generosidade, guiando leoninos a liderar com nobreza e retidão. Rituais específicos incluem oferendas de frutas vermelhas, como romã, e velas douradas em locais elevados sob a luz solar, invocando força para missões de destaque. Sinergias entre Júpiter e Leão, ritualística prática. Xangô, Júpiter, mais Xangô, Leão, união entre lei e liderança. A dupla regência de Xangô potencializa rituais que exigem tanto autoridade moral quanto carisma. Um exemplo é enterrar 7 pedras vulcânicas, símbolo de Júpiter, junto a espadas de metal, símbolo de Leão, em um círculo de fogo, recitando pontos cantados para consolidar projetos de impacto social. Oferendas para alinhamento energético. Para Júpiter, Xangô acender 7 velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo milho torrado para fortalecer decisões justas. Para Leão, Xangô expor cristais de citrino à luz solar direta durante 3 dias, simbolizando a absorção de coragem e visibilidade. 8. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortans, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo sagrado, justiça, expansão, equilíbrio cósmico. Xangô Leão, fogo dinâmico, liderança, criatividade, nobreza. Conclusão, o fogo que ordena e ilumina. A interação entre Júpiter e Leão no contexto orixáico revela Xangô como arquiteto de uma autoridade que combina rigor ético e magnetismo pessoal. Enquanto Júpiter, Xangô, oferece a estrutura para decisões amplas e justas, Leão, Xangô, fornece o carisma para inspirar e comandar. Rituais que unem elementos ígneos, velas vermelhas, e símbolos de realeza, metais dourados, oram a tradição, desde que alinhados aos ciclos naturais e aos fundamentos das linhagens ancestrais. A manutenção dessa conexão exige evitar sincretismos que diluam a profundidade sagrada da dupla regência de Xangô.
Júpiter mais Virgem. Interações entre Júpiter, Virgem e as energias orixás na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Virgem nas tradições afro-brasileiras articula-se em torno de princípios de justiça cósmica e purificação kármica, mediados por orixás que conjugam autoridade divina e cura ancestral. Esta análise prioriza correspondências ritualísticas validadas pelos fundamentos das linhagens ancestrais, evitando hibridismos não alinhados às raízes dos cultos. Júpiter e seu orixá regente, a justiça expansiva. Xangô, o senhor dos trovões, Júpiter. Xangô, regente cósmico de Júpiter, personifica a autoridade moral, a expansão de oportunidades e a clareza em disputas. Seu elemento, o fogo sagrado, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e promover equilíbrio social, características associadas à energia expansiva de Júpiter. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio em pedreiras, visando atrair resolução de conflitos e proteção contra desequilíbrios. Virgem e seu orixá regente, a sabedoria da terra. Obaluayê Omulu, o senhor da cura e da transmutação, Virgem. Obaluayê Omulu, orixá das enfermidades, da terra seca e da transformação kármica, é o regente astrológico de Virgem. Seu elemento, a terra purificada, conecta-se ao perfeccionismo, ao pragmatismo e à busca por saúde integral, traços marcantes do signo. Obaluayê ensina a transmutar sofrimento em sabedoria através do trabalho consciente e da aceitação das limitações humanas. Rituais em sua honra incluem oferendas de pipoca, símbolo de ruptura de padrões, e flores brancas em locais isolados, realizados às segundas-feiras, para dissolver bloqueios emocionais e físicos. Ossan, o mestre das ervas, associação complementar. Em algumas tradições, Ossan também é vinculado à Virgem devido à sua ligação com a cura através das plantas e a precisão analítica. Seu elemento, o ar medicinal, simboliza a capacidade de diagnosticar e tratar desarmonias, alinhando-se à natureza metódica do signo. Porém, essa associação é mais frequente em contextos que enfatizam a fitoterapia ritualístico. Sinergias entre Júpiter e Virgem, ritualística prática. Xangô mais Obaluayê, equilíbrio entre lei e cura. A energia justa de Xangô aliada à disciplina terapêutica de Obaluayê potencializa rituais de reestruturação pessoal e profissional. Um exemplo é enterrar 7 grãos de milho, símbolo de Obaluayê, junto a pedras de rio, símbolo de Xangô, sob a luz do sol, recitando pontos cantados para atrair clareza em decisões críticas e saúde física. Oferendas para alinhamento energético. Para Xangô, acender 3 velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo melão para fortalecer julgamentos éticos. Para Obaluayê, banhar ervas amargas, como boldo, em água de rio e aspergir em ambientes de trabalho, invocando produtividade sem exaustão. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortans, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo sagrado, justiça, expansão, clareza moral. Obaluayê Virgem, terra purificada, cura kármica, disciplina, purificação. Conclusão, a alquimia entre fogo e terra sagrada. A interação entre Júpiter e Virgem no contexto orixáico ensina a conciliar a visão ampla de Xangô, lei cósmica, com o rigor metódico de Obaluayê, cura terrena. Enquanto Xangô oferece a estrutura para decisões justas e expansivas, Obaluayê fornece as ferramentas para transformar imperfeições em maestria. Rituais que combinam elementos ígneos, velas vermelhas, e terrosos, grãos secos, oram tanto a tradição quanto a necessidade de equilíbrio entre ambição e humildade, desde que fundamentados nos ensinamentos ancestrais.
A manutenção dessa conexão exige evitar interpretações que subestimem a profundidade sagrada da dualidade entre justiça e cura. Júpiter mais Libra. Interações entre Júpiter, Libra e as energias orixás na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Libra nas tradições afro-brasileiras estrutura-se em torno dos princípios de justiça cósmica e harmonia relacional, mediados por orixás que conjugam autoridade divina e equilíbrio diplomático. Esta análise prioriza correspondências validadas por fundamentos ritualísticos, mantendo alinhamento com as raízes ancestrais. Júpiter e seu orixá regente, a lei ígnea. Xangô, o senhor da justiça e dos trovões, Júpiter. Xangô, regente cósmico de Júpiter, personifica a expansão moral, a clareza em disputas e a liderança ética. Seu elemento, o fogo sagrado, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e estabelecer ordem social. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio em pedreiras, buscando atrair resolubilidade em conflitos e proteção contra desequilíbrios. Rituais para Xangô incluem queimar folhas de louro ao ar livre, invocando discernimento para decisões coletivas. 9. Libra e seu orixá regente, o arco-íris da harmonia. Oxumaré, o guardião das transformações, Libra. Oxumaré, orixá do arco-íris e das transições cíclicas, é o regente astrológico de Libra. Seu elemento, o ar dinâmico, conecta-se à busca por equilíbrio, justiça social e adaptabilidade, traços marcantes do signo. Oxumaré ensina a integrar opostos e transformar conflitos em oportunidades de crescimento. Rituais em sua honra envolvem oferendas de fitas coloridas e frutas tropicais durante chuvas com sol, simbolizando a união entre céu e terra. Oxum, a diplomata das águas, associação complementar. Em algumas linhagens, Oxum também é vinculada a Libra devido à sua ligação com a beleza, a diplomacia e a harmonia nos relacionamentos. Seu elemento, a água doce, reflete a habilidade de negociar com graça e promover reconciliações. Porém, a associação principal com Libra permanece centrada em Oxumaré, cuja energia cósmica alinha-se à natureza aérea e transformadora do signo. Sinergias entre Júpiter e Libra, ritualística prática. Xangô mais Oxumaré, justiça que concilia. A energia ígnea de Xangô, Júpiter, aliada à fluidez de Oxumaré, Libra, potencializa rituais de mediação e equilíbrio social. Um exemplo é escrever conflitos em papel amarelo, enrolá-lo em fitas multicoloridas, Oxumaré, e queimá-lo sob uma vela vermelha, Xangô, recitando pontos cantados para transformar disputas em acordos duradouros. Oferendas para alinhamento energético. Para Xangô, acender 3 velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo milho torrado para fortalecer decisões justas. Para Oxumaré, pendurar 7 fitas coloridas em árvores frondosas durante o nascer do sol, invocando criatividade para soluções pacíficas. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortels, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo sagrado, justiça, expansão, clareza moral. Oxumaré Libra, ar dinâmico, harmonia, transformação, reconciliação. Conclusão, a dança entre fogo e arco-íris. A interação entre Júpiter e Libra no contexto orixáico ensina a conciliar a rigidez da lei, Xangô,
com a flexibilidade da harmonia, Oxumaré. Enquanto Xangô oferece a estrutura para decisões éticas e expansivas, Oxumaré fornece as ferramentas para integrar contrastes e promover equilíbrio social. Rituais que combinam elementos ígneos, velas vermelhas, e aéreos, fitas coloridas, oram tanto a tradição quanto a necessidade de diplomacia, desde que fundamentados nos ensinamentos ancestrais. A manutenção dessa conexão exige evitar sincretismos que desvirtuem a profundidade sagrada da dualidade entre autoridade e adaptabilidade. Júpiter mais Escorpião. Interações entre Júpiter, Escorpião e as energias orixáicas na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Escorpião nas tradições afro-brasileiras articula-se em torno de princípios de justiça cósmica e transmutação kármica, mediados por orixás que harmonizam autoridade divina e cura ancestral. Esta análise prioriza correspondências ritualísticas validadas pelos fundamentos das linhagens ancestrais, evitando interpretações hibridizadas. Júpiter e seu orixá regente, a lei expansiva. Xangô, o senhor dos trovões, Júpiter. Xangô, regente cósmico de Júpiter, personifica a expansão moral, a clareza em disputas e a liderança ética. Seu elemento, o fogo sagrado, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e promover equilíbrio social. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio em pedreiras, buscando atrair resolutividade em conflitos e proteção contra energias caóticas. Ritualisticamente, queimar folhas de louro em fogueiras ao ar livre invoca discernimento para decisões coletivas. 9. Escorpião e seu orixá regente, o guardião das transformações. Obaluayê Omulu, o senhor da terra e da cura, Escorpião. Obaluayê Omulu, orixá das enfermidades, da terra seca e da transmutação kármica, é o regente astrológico de Escorpião. Seu elemento, a terra purificada, conecta-se à resiliência, à introversão e à capacidade de renascer das cinzas, traços marcantes do signo. Obaluayê ensina a transformar sofrimento em sabedoria através da aceitação do ciclo vida-morte. Rituais em sua honra incluem oferendas de pipoca, símbolo de ruptura de padrões, e flores brancas em locais isolados, realizados às segundas-feiras, para dissolver bloqueios emocionais e físicos. Nanã, a avó das águas, associação complementar. Em algumas linhagens, Nanã é vinculada a Escorpião devido à sua ligação com a morte simbólica e a regeneração. Seu elemento, a água lenta, reflete a paciência para lidar com processos profundos de transformação. Porém, a associação principal permanece com Obaluayê, cuja energia austera e terapêutica alinha-se à natureza introspectiva do signo. Sinergias entre Júpiter e Escorpião, ritualística prática. Xangô mais Obaluayê, justiça que purifica. A energia ígnea de Xangô, Júpiter, aliada à terra purificada de Obaluayê, Escorpião, potencializa rituais de cura kármica e superação de vícios. Um exemplo é enterrar 7 sementes de melão, símbolo de Xangô, junto às cinzas de carvão, símbolo de Obaluayê, sob a luz da lua nova, recitando pontos cantados para liberar padrões autodestrutivos e atrair renovação. Oferendas para alinhamento energético. Para Xangô, acender 3 velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo milho torrado para fortalecer decisões justas. Para Obaluayê, banhos com ervas amargas, como arruda, em água corrente, seguidos de oferendas de pipoca sem sal em encruzilhadas, invocando proteção contra inveja. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortans, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo sagrado, justiça, expansão, clareza moral.
Obaluaiê Escorpião, terra purificada, transmutação, cura, regeneração. Conclusão: a aliança entre fogo e terra sagrada. A interação entre Júpiter e Escorpião no contexto orixáico ensina a conciliar a autoridade cósmica de Xangô com a profundidade kármica de Obaluaiê. Enquanto Xangô oferece a estrutura para decisões éticas e expansivas, Obaluaiê fornece as ferramentas para transformar dor em sabedoria. Rituais que combinam elementos ígneos, velas vermelhas e terrosos, sementes secas, oram a tradição, desde que fundamentados nos ensinamentos ancestrais. A manutenção dessa conexão exige respeito aos ciclos de morte e renascimento, evitando sincretismos que desvirtuem a essência sagrada da dualidade entre justiça e cura. Júpiter mais Sagitário. Interações entre Júpiter, Sagitário e as energias orixás na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Sagitário nas tradições afro-brasileiras estrutura-se em torno dos princípios de justiça cósmica e expansão filosófica, mediados por Xangô, orixá que rege tanto o planeta quanto o signo. Esta síntese une autoridade divina e busca por sabedoria, seguindo fundamentos ritualísticos validados pelas linhagens ancestrais. Júpiter e seu orixá regente, a lei ígnea. Xangô, o senhor da justiça e dos trovões, Júpiter. Xangô, regente cósmico de Júpiter, personifica a expansão moral, a clareza em disputas e a liderança ética. Seu elemento, o fogo sagrado, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e estabelecer ordem social, características alinhadas à energia expansiva de Júpiter. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio em pedreiras, visando atrair resolutividade em conflitos e proteção contra desequilíbrios. Ritualisticamente, queimar folhas de louro sob a luz do sol invoca discernimento para decisões coletivas e justas. Sagitário e seu orixá regente, a chama da sabedoria. Xangô, o arqueiro da expansão, Sagitário. Xangô também é o regente astrológico de Sagitário, expressando no signo sua faceta de explorador filosófico e guardião da verdade universal. Seu elemento, o fogo dinâmico, conecta-se à curiosidade intelectual, ao idealismo e à busca por liberdade, traços marcantes de Sagitário. Xangô ensina a equilibrar justiça com aventura, guiando sagitarianos a transformar conhecimento em ações éticas. Rituais específicos incluem oferendas de frutas vermelhas, como romãs, e flechas simbólicas em campos abertos sob a luz solar, invocando clareza para missões expansionistas. Sinergias entre Júpiter e Sagitário, ritualística prática. Xangô, Júpiter, mais Xangô, Sagitário, união entre lei e liberdade. A dupla regência de Xangô potencializa rituais que exigem tanto rigor moral quanto ousadia visionária. Um exemplo é enterrar 7 pedras vulcânicas, símbolo de Júpiter, junto a penas de aves migratórias, símbolo de Sagitário, em um círculo de fogo, recitando pontos cantados para consolidar projetos de impacto social e espiritual. Oferendas para alinhamento energético. Para Júpiter, Xangô acender 7 velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo milho torrado para fortalecer decisões justas. Para Sagitário, Xangô dispersar grãos de trigo em encruzilhadas durante o nascer do sol, simbolizando a semeadura de ideais elevados. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortans, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo sagrado, justiça, expansão, clareza moral. Xangô Sagitário, fogo dinâmico, sabedoria, liberdade, busca da verdade. Conclusão: o fogo que ilumina e expande.
A interação entre Júpiter e Sagitário no contexto orixáico revela Xangô como arquiteto de uma autoridade que combina ética e curiosidade cósmica. Enquanto Júpiter, Xangô, oferece a estrutura para decisões justas e amplas, Sagitário, Xangô, fornece o ímpeto para explorar horizontes filosóficos e culturais. Rituais que unem elementos ígneos, velas vermelhas, e símbolos de liberdade, flechas, oram a tradição, desde que alinhados aos ciclos naturais e aos fundamentos das linhagens ancestrais. A manutenção dessa conexão exige respeito à dualidade entre disciplina e aventura, evitando sincretismos que diluam a profundidade sagrada da dupla regência de Xangô. Júpiter mais Capricórnio. Interações entre Júpiter, Capricórnio e as energias orixás na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Capricórnio nas tradições afro-brasileiras estrutura-se em torno de princípios de justiça cósmica e disciplina kármica, mediados por orixás que conjugam autoridade divina e transformação terrena. Esta análise prioriza correspondências ritualísticas validadas, respeitando os fundamentos ancestrais sem hibridismos desconectados. Júpiter e seu orixá regente, a lei expansiva. Xangô, o senhor dos trovões, Júpiter. Xangô, regente cósmico de Júpiter, personifica a expansão moral, a clareza em disputas e a liderança ética, características associadas à energia ígnea do planeta. Seu elemento, o fogo sagrado, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e promover equilíbrio social. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio em pedreiras, visando atrair resolutividade em conflitos e proteção contra desequilíbrios. Rituais específicos incluem queimar folhas de louro ao ar livre, simbolizando a purificação de ambientes e decisões coletivas. Capricórnio e seu orixá regente, a terra purificadora. Obaluayê Omulu, o senhor da cura e da transmutação, Capricórnio. Obaluayê Omulu, orixá das enfermidades, da terra seca e da renovação kármica, é o regente astrológico de Capricórnio. Seu elemento, a terra purificada, conecta-se à perseverança, à maturidade precoce e à ascensão social, traços marcantes do signo. Obaluayê ensina a transmutar adversidades em sabedoria através do trabalho árduo e da aceitação dos ciclos naturais. Rituais em sua honra envolvem oferendas de pipoca sem sal, símbolo de ruptura de padrões, e flores brancas em locais isolados, realizados às segundas-feiras, para dissolver bloqueios emocionais e físicos. Oxalá, associação secundária, Capricórnio. Em algumas tradições, Oxalá é vinculado a Capricórnio devido à sua ligação com a sabedoria ancestral e a estruturação social. Porém, essa associação é menos frequente, prevalecendo Obaluayê como regente principal do signo. Sinergias entre Júpiter e Capricórnio, ritualística prática. Xangô mais Obaluayê, equilíbrio entre lei e transformação. A energia expansiva de Xangô, Júpiter, aliada à disciplina de Obaluayê, Capricórnio, potencializa rituais de superação de desafios materiais e éticos. Um exemplo é enterrar 7 grãos de milho torrado, símbolo de Xangô, junto às cinzas de carvão, símbolo de Obaluayê, sob a luz do sol nascente,
recitando pontos cantados para atrair clareza em projetos de longo prazo e proteção contra invejas. Oferendas para alinhamento energético. Para Xangô, acender 3 velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo maçãs verdes para fortalecer decisões justas. Para Obaluayê, banhar ferramentas de trabalho em água com arruda e expô-las à lua minguante, invocando resiliência para metas ambiciosas. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortans, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo sagrado, justiça, expansão, clareza moral. Obaluayê Capricórnio, terra purificada, cura kármica, disciplina, estabilidade. Conclusão: a aliança entre fogo e terra sagrada. A interação entre Júpiter e Capricórnio no contexto orixáico ensina a conciliar a visão ampla de Xangô, lei cósmica, com o rigor metódico de Obaluayê, transformação terrena. Enquanto Xangô oferece a estrutura para decisões justas e expansivas, Obaluayê fornece as ferramentas para consolidar conquistas através da paciência e do trabalho contínuo. Rituais que combinam elementos ígneos, velas vermelhas, e terrosos, grãos secos, oram tanto a tradição quanto a necessidade de equilíbrio entre ambição e humildade. A manutenção dessa conexão exige respeito aos ciclos kármicos e aos fundamentos das linhagens ancestrais, evitando sincretismos que desvirtuem a profundidade sagrada dessa aliança. Júpiter mais Aquário. Interações entre Júpiter, Aquário e as energias orixás na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Aquário nas tradições afro-brasileiras estrutura-se em torno de princípios de justiça cósmica e inovação espiritual, mediados por orixás que harmonizam a autoridade ígnea e liberdade intelectual. Esta análise prioriza correspondências ritualísticas validadas, respeitando os fundamentos ancestrais sem hibridismos desconectados. Júpiter e seu orixá regente, a lei ígnea. Xangô, o senhor da justiça e dos trovões, Júpiter. Xangô, regente cósmico de Júpiter, personifica a expansão moral, a clareza em disputas e a liderança ética. Seu elemento, o fogo sagrado, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e estabelecer ordem social. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio em pedreiras, buscando atrair resolutividade em conflitos e proteção contra energias caóticas. Rituais específicos incluem queimar folhas de louro sob a luz do sol, invocando discernimento para decisões coletivas e justas. Aquário e seu orixá regente, a sabedoria cósmica. Oxalá, o pai da criação, Aquário. Oxalá, regente astrológico de Aquário, é o orixá da criação, da pureza e da inovação espiritual. Seu elemento, o ar cristalino, conecta-se à inventividade, ao humanismo e à busca por reformas sociais, traços marcantes do signo. Oxalá ensina a transcender limitações materiais através da elevação da consciência. Rituais em sua honra envolvem oferendas de velas brancas, arroz doce e flores de lírio em locais elevados ou montanhas, realizados às sextas-feiras, seu dia sagrado, para atrair clareza mental e inspiração coletiva. Oxumaré, o arco-íris da transformação, associação complementar. Em algumas tradições, Oxumaré é vinculado a Aquário devido à sua ligação com a mutabilidade e a conexão entre céu e terra. Seu elemento, o ar dinâmico, simboliza a circulação de ideias e a quebra de paradigmas. Oxumaré é invocado em rituais de renovação usando fitas coloridas e frutas tropicais durante chuvas com sol, mas sua associação principal com Aquário é secundária, prevalecendo Oxalá como regente central. Sinergias entre Júpiter e Aquário. Ritualística prática. Xangô mais Oxalá.
equilíbrio entre lei e inovação. A energia justa de Xangô, Júpiter, aliada à visão progressista de Oxalá, Aquário, potencializa rituais de justiça social e revoluções culturais. Um exemplo é escrever propostas de mudança em papel azul claro, enrolá-lo em fios brancos, Oxalá, e queimá-lo sob uma vela vermelha, Xangô, recitando pontos cantados para transformar ideais em ações éticas. Oferendas para alinhamento energético. Para Xangô, acender 7 velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo milho torrado para fortalecer julgamentos equilibrados. Para Oxalá, colocar cristais de quartzo branco em água de fonte sob a lua cheia, invocando criatividade para projetos humanitários. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortels, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo sagrado, justiça, expansão, clareza moral. Oxalá Aquário, ar cristalino, inovação, pureza, elevação espiritual. Conclusão: o fogo que ilumina e o ar que liberta. A interação entre Júpiter e Aquário no contexto orixáico ensina a conciliar a rigidez da lei, Xangô, com a liberdade criativa, Oxalá. Enquanto Xangô oferece a estrutura para decisões éticas e amplas, Oxalá fornece as ferramentas para revolucionar sistemas através da sabedoria coletiva. Rituais que combinam elementos ígneos, velas vermelhas, e aéreos, cristais brancos, oram tanto a tradição quanto a necessidade de equilíbrio entre autoridade e inovação. A manutenção dessa conexão exige respeito aos ciclos de transformação social e aos fundamentos das linhagens ancestrais, evitando sincretismos que diluam a profundidade sagrada dessa aliança. Júpiter mais Peixes. Interações entre Júpiter, Peixes e as energias orixás na Umbanda e Candomblé. A relação entre Júpiter e o signo de Peixes nas tradições afro-brasileiras articula-se em torno de princípios de justiça cósmica e fluidez emocional, mediados por orixás que conjugam autoridade divina e compaixão universal. Esta análise prioriza correspondências ritualísticas validadas, respeitando os fundamentos ancestrais sem hibridismos desconectados. Júpiter e seu orixá regente, a lei ígnea. Xangô, o senhor dos trovões, Júpiter. Xangô, regente cósmico de Júpiter, personifica a expansão moral, a clareza em disputas e a liderança ética. Seu elemento, o fogo sagrado, manifesta-se na capacidade de dissolver injustiças e estabelecer ordem social. Na Umbanda, Xangô é sincretizado com São Jerônimo e honrado às quartas-feiras com oferendas de velas vermelhas, cerveja preta e pedras de rio em pedreiras, visando atrair resolutividade em conflitos e proteção contra energias caóticas. Ritualisticamente, queimar folhas de louro sob a luz solar invoca discernimento para decisões coletivas. Peixes e seu orixá regente, a mãe das águas. Iemanjá, a rainha dos mares, Peixes. Iemanjá, regente astrológica de Peixes, é a orixá da intuição, da compaixão e da proteção familiar. Seu elemento, a água salgada, conecta-se à sensibilidade psíquica, à conexão espiritual e à capacidade de curar feridas emocionais, traços marcantes do signo. Iemanjá ensina a transformar mágoas em perdão através da aceitação e do acolhimento. Rituais em sua honra envolvem oferendas de rosas brancas, perfumes e barcos em miniatura lançados ao mar, realizados às sextas-feiras, seu dia sagrado, para atrair harmonia emocional e proteção maternal. Oxalá, a sabedoria cósmica, associação complementar. Em algumas linhagens, Oxalá é vinculado a Peixes devido à sua ligação com a espiritualidade elevada e a transcendência material. Seu elemento, o ar cristalino, simboliza a pureza e a busca por conexão com o divino. Porém, a associação principal permanece com Iemanjá.
cuja energia aquática e maternal alinha-se à natureza sensível do signo. Sinergias entre Júpiter e Peixes, ritualística prática. Xangô mais Iemanjá, justiça que acolhe. A energia ígnea de Xangô, Júpiter, aliada à fluidez de Iemanjá, Peixes, potencializa rituais de reconciliação emocional e cura coletiva. Um exemplo é escrever conflitos em papel azul claro, enrolá-lo em conchas marinhas, Iemanjá, e queimá-lo sob uma vela vermelha, Xangô, recitando pontos cantados para transformar mágoas em compreensão mútua. Oferendas para alinhamento energético. Para Xangô, acender 3 velas vermelhas em pedreiras ao meio-dia, oferecendo melão para fortalecer decisões justas. Para Iemanjá, colocar 7 moedas prateadas em um vaso de vidro com água do mar, expondo a lua cheia para atrair equilíbrio emocional. Tabela de correspondências energéticas. Orixá Cortels, elemento função ritualística. Xangô Júpiter, fogo sagrado, justiça, expansão, clareza moral. Iemanjá Peixes, o água salgada, intuição, cura emocional, proteção. Conclusão: a dança entre fogo e água. A interação entre Júpiter e Peixes no contexto orixáico ensina a conciliar a rigidez da lei, Xangô, com a fluidez da compaixão, Iemanjá. Enquanto Xangô oferece a estrutura para decisões éticas e amplas, Iemanjá fornece as ferramentas para curar e harmonizar emoções profundas. Rituais que combinam elementos ígneos, velas vermelhas, e aquáticos, conchas marinhas, oram tanto a tradição quanto a necessidade de equilíbrio entre justiça e sensibilidade. A manutenção dessa conexão exige respeito aos ciclos emocionais e aos fundamentos das linhagens ancestrais, evitando sincretismos que diluam a profundidade sagrada dessa aliança.